Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Pedro Damião. Pedro nasceu na cidade de Ravenna, na Itália, no ano de 1007. Sua origem foi bastante modesta e sofrida. Ele chegou a ser guardador de porcos na infância. Conheceu a orfandade muito cedo. Foi criado de maneira improvisada por seus irmãos, que eram numerosos. Seu irmão mais velho, chamado Damião, acabou sendo responsável por seus estudos. Pedro estudou nas cidades de Ravenna, Pádua e Faenza. Depois ensinou na cidade de Parma. Então, decidiu ingressar no convento camaldulense de Fonte Avellana, na região da Umbria. Este local tornou-se o centro de várias atividades reformadoras iniciadas por ele. Em retribuição a seu irmão mais velho, Pedro assumiu o nome Damião ao receber a ordenação sacerdotal. Quando tinha 21 anos, Pedro Damião foi eleito superior da ordem camaldulense. As regras de vida da ordem já eram bastante severas, mas Pedro Damião, porém, tornou-as mais duras ainda. Começou a criticar com severidade os conventos que abandonavam a pobreza. A influência de São Pedro Damião se estendeu por vários mosteiros da Europa, entre eles o de Monte Cassino na Itália e o de Cluny na França. Estes especialmente passaram a seguir os conceitos de Pedro Damião. Ele lutou incansavelmente para fazer com que a vida religiosa voltasse a seu sentido inicial de consagração total a Deus, na austeridade e na penitência. Ele era um padre de vocação contemplativa, simples, amante da vida monástica. Por isso criticava duramente o luxo de autoridades eclesiásticas. Para isso, mencionava os apóstolos Pedro e Paulo, que percorreram vários países evangelizando, levando vida austera e caminhando descalços. Inspirado nos conselhos de Jesus, insistia que para anunciar a palavra de Deus era essencial despojar-se de apegos materiais. Assim, ele solidificou a austeridade na vida religiosa e deu este exemplo em toda a sua vida. Na época, era comum dentro da igreja a venda de títulos, cargos e funções, como era feito com títulos feudais. Por isso, vários postos na igreja acabavam sendo ocupados por gente totalmente despreparada. Estes, não raro, vinham a causar escândalo e se tornavam rebeldes diante de várias disciplinas eclesiásticas, como, por exemplo, a vivência do celibato. Por isso, o padre Pedro Damião foi chamado a Roma para ajudar nestes combates. Atuou junto de 6 papas como embaixador da paz. Ajudou especialmente o cardeal Hildebrando, outro grande reformador, que veio a se tornar o Papa Gregório VII. São Pedro Damião realizou várias peregrinações a Milão, à Alemanha e à França. Depois disso, foi nomeado cardeal e enviado à Diocese de Ostia. Lá realizou um fecundo apostolado e escreveu bastante. Após sua morte, seus escritos continuaram influenciando religiosos importantes. Graças à sua ajuda e ao seu exemplo, a Igreja foi melhorando de situação. Ele faleceu no ano de 1072, quando retornava de uma missão de paz, e ele passou a ser venerado como santo. No ano de 1828, foi canonizado pelo Papa Leão XII. Nesta ocasião, o Papa declarou São Pedro Damião doutor da Igreja, por causa de seus inúmeros escritos de teologia
e pela incansável e eficaz atuação em favor da unidade da Igreja Católica. Ó Deus, nós te suplicamos que todos os homens possam encontrar-te pessoalmente e responder-te com a mesma fé de Abraão, dos apóstolos e dos santos. Amém. São Pedro Damião, rogai por nós.